Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer que deu aqui. Pode ir. Boa madrugada a todos e a todas, aos meus povos e minhas povas. Pessoal, hoje nós vamos voltar aqui, tá? Na verdade, nós já finalizamos a aula de LEP, mas eu vou fazer essa quarta aula de LEP por vários detalhes. Uma para terminar de ler os artigos, porque o que acontece? Atualmente, a maioria dos artigos que eu via caindo em prova era só do 1 até ali o artigo 60. Do artigo 60 até o artigo 120, sabe, eram muito poucos. Do artigo 120 ao 170 era quase nenhum. Mas mesmo assim, eu ainda vi que tem alguns artigos do artigo 170 até o artigo, na verdade, até o artigo 80, alguma coisa assim, 85 que cai. Então, por isso, como é uma aula que pelo menos eu e você esperamos estudar só uma vez, não é por causa de uns detalhes bobos desses que nós vamos muitas vezes reprovar, tá? Então, vamos finalizar a aula. Eu acho que a última aula nós fizemos do artigo 8 até o 79, 179. Vamos fazer a aula hoje toda, tá? Vamos fazer a leitura de alguns artigos não importantes, né? Alguns importantes eu vou pautar. E é isso, né? E vou fazer algumas correções, tá? Eu vi que alguns aqui eu fiz erro. Eu não sei se era porque eu tava dormindo, moscando ou não. Ou foi por falta de conhecimento naquele momento. Só que tem alguns aqui, tá? Que de fato eu dei algumas opiniões que não era 100% aqui. Então vamos passar para nossa folha aqui. Deixa eu ver aqui. Essa câmera tá meio torta. Infelizmente eu não fiz. Mas eu vou passar aqui alguns detalhes. Permissão de saída temporária. Eu acho que eu não falei em nenhuma das aulas, tá? A permissão de saída temporária, pessoal, na verdade a permissão de saída, ela é diferente da saída temporária, tá? E em que ocasiões essas pessoas elas podem sair? Vai ser na tal da condição do CAD, tá? Que é cônjuge. É cônjuge, ascendente, descendente, irmãos. Vamos supor, a pessoa, seu cônjuge faleceu, né? Seu filho faleceu, né? Seu pai, sua mãe, né? Como o caso Lula, né? Não sei se vocês sabem, né? Quando o presidente Lula estava preso, o irmão dele veio a falecer e utilizaram isso aqui. Só que por algum outro motivo lá, não deu certo. Detalhe importante: quem que permite isso aqui? O diretor do presídio, tá? O diretor que fala, ó, fulano tal, o irmão dele faleceu, tá pedindo permissão para ir no velório. Outra opção, isso aqui é escoltado, tá? Ele vai escoltado, vai com os policiais lá e etc. Todas as vezes, geralmente o diretor ele dá essa permissão, tá? Porque geralmente é uma questão única, né? Porra, a mãe do cara faleceu, não vou deixar ele ir. Só se for uma pessoa muito de alta periculosidade, mas a maioria, geralmente, os diretores desses. Diferente da saída temporária, tá? Saída temporária que é aquela que acontece algumas vezes por ano, né? E o que acontece? A saída temporária, quem permite é somente o juiz, tá? Somente o juiz. E ela é 4 vezes por ano. Na verdade, fala que é 5 e pode ser mais 4, que na verdade vai dar... Na verdade, ela fala que é 7 dias e mais 4, ou seja, dando uma interpretação que no ano pode ser ocorrendo até 5 vezes, né? Há 7 vezes que a pessoa já está usufruindo e mais 4. Quem vai permitir isso é só o juiz, tá? O juiz da execução penal, né? A pessoa pode sair por até 7 dias, tá? Isso pode ser feito até 4 vezes no ano, com aquela ali vai ser 5. E tem uma tal de saída automática também, tá? Isso não é muito comum, mas já que estamos pegando todos os detalhes aqui, vamos pegar isso também. Tem uma tal de saída automática, que é quando muitas vezes o advogado pede lá do seu cliente, pede lá pro juiz, e o juiz fala assim, não, tá bom, ó, vamos fazer o seguinte, já que ele tem direito de sair mesmo, ele tá em bom comportamento, eu vou dar uma saída automática aqui, eu vou dar uma saída para ele agora no começo do ano, no mês de maio, no mês de outubro, aí eles vão dar logo as 5 saídas automáticas dele, tá? Eles já marcam, ó, ele vai sair agora e vai voltar a tal dia, depois ele tem, dia 1º de abril ele tem essa, dia 1º de julho tem essa,
E tem outra questão, essa saída aqui tem que ser no mínimo em 45 dias distante uma da outra, tá? Então, muitas vezes, ele saiu de uma saída temporária, já voltou de uma temporária, ele não pode em seguida pedir outro na outra semana, tem que ser no mínimo 45 dias. E nesses 45 dias no ano, a pessoa pode sair até 5 vezes, né? Já falei quem faz isso aqui é o juiz. E nós vamos ter aqui esse outro aqui, que infelizmente está um pouco apagadinho, porque quando eu fui escrever, eu escrevi fora do quadro. Isso aqui é a tal de algema. Vai estar tipificada lá na súmula vinculante 11, tá? Súmula vinculante 11. Ela vai estar autorizando quando você poderá utilizar a algema, tá? E aí você só poderá utilizar algemas na tal do PRF, que é perigo, risco, né? Ou fuga, né? Quando tiver perigo, né? Ou se ou para outro, ou qualquer coisa. Se uma pessoa é muito perigosa, por mais que ela esteja calminha, se os antecedentes da pessoa for, né, de uma pessoa muito perigosa, não é bom arriscar, né? Colocar a algema dela. Risco de fuga, você vê que a pessoa ali tá meio eufórica, né? Tá meio assim, procurando fugir. Ou muitas vezes se a pessoa já tem antecedentes que gosta de fugir, né? Algema. Na verdade é resistência aqui, tá? Fuga aqui embaixo. Então a pessoa der resistência, algema. Se vê que tem risco de fuga, algema. PRF, súmula vinculante 11. E o salário, esse aqui eu falei errado, tá, gente? Vamos supor que numa questão fale o seguinte: de acordo com a lei de execução penal, o salário do preso não pode ser superior a 3/4. Essa pergunta vai ter errada, tá? Porque a lei fala que o salário do preso não pode ser inferior a 3/4. Na verdade, ele fala que o salário vai estar na tabela, tá? Então, muitas vezes, se o salário da tabela for 1 e aqui for outro, vai se cumprir da tabela. Mas se não tiver a tabela, mas mesmo que esteja na tabela, tá? O salário da tabela não pode ser inferior a 3/4. Significa que o preso pode receber mais? Sim. Significa que o preso pode receber um salário mínimo? Pode. Significa que o preso pode receber 3, 4 mil, 5 mil? Dependendo do trabalho que ele for fazer, sim. Vamos supor que um hacker é preso aqui no Brasil por ele ter hackeado todos os computadores do mundo. A NASA, o cara é bom. Esse cara vai ser preso. Você acha que a Polícia Federal, com o potencial desse preso em usar a favor dela mesmo, vai deixar ele preso? Claro que não, vai falar, ó, beleza, você tá preso, mas nós vamos propor aqui um acordo para você. Você vai continuar preso, só que você vai trabalhar para nós. E aí, né, decorrer dos seus trabalhos aqui, para descobrir organizações criminosas, hackear, nós vamos te pagar 5 mil. Pode, ué. Até mesmo porque ele é um trabalho, né, muito valoroso para a polícia, né? E o preso, ele vai poder, né, receber esse valor aqui, tá? Deixa eu ver o que tem. Isso aqui é do artigo 29. Pessoal, eu acho que é só isso. Nós vamos trombar com esses artigos novamente, tá? Mas, enquanto isso, nós vamos lá para a LEP ler, né, os artigos que faltam, né? São 20 artigos. Vamos ler do 80 até o 204, tá? Vamos logo finalizar isso 100%, que aí nós ficamos tranquilos com a nossa consciência. Toda vez que nós querer revisar isso aqui, nós volta e estuda. Vou colocar aqui para a câmera, quer dizer, para a tela. Fechou. Aguardem um momentinho. Então beleza, lá vamos só dar uma passadinha no artigo que nós falamos, né, que nós iríamos ler, que é o 129. Na verdade nós não falamos não, mas eu estou inventando aqui. 129, que é sobre o salário lá do preso. Vamos aproveitar e ler logo os incisos e parágrafos. Artigo 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juiz da execução cópias do condenado, registros de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas, frequência escolar e atividades de ensino, de educação em cada. Pessoal, tem um detalhe bem aqui, ó.
A autoridade administrativa encaminhará mensalmente. Eu vi muito concurso cobrando aqui anualmente, tá? A autoridade administrativa encaminhará anualmente. Cara, derruba que é uma facilidade, tá? Tá falando aqui também, ó, cópias de registro, né? Não é encaminhará mensalmente os documentos originais do registro. São cópias. Parágrafo 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente por meio de declaração respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Oxi, não tá aqui o trem não. Mas por que tava falando que era artigo 28? Será que eu me confundi? Pessoal, deixa eu só dar um... Acho que eu me confundi aqui. Eu pensava que era artigo 28. Pessoal, me confundi mesmo. É o artigo 29. Eu tava falando 129, né? Errei. É o 29. Que fala o seguinte: o trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Ou seja, não pode ser inferior. Ele está falando que pode ser máximo? Não. Então, se não pode ser inferior, não pode ser inferior. Agora, máximo ele não está falando. Pode ser um salário mínimo, 2, 3, 10, né? Qualquer quantidade. E agora vamos ler o restante dos nossos parágrafos. Artigo 80. Vamos lá. Ler toda a LEP. Artigo 80. A pena privativa de liberdade não será superior a 2 anos. Vou ler de novo, gente. Hoje eu tô que tô. A mente tá meio café demais. A pena restritiva de liberdade não superior a 2 anos, né, poderá ser convertida em restrição de direito. Desde que... O que acontece isso, pessoal? Toda pena, todo crime que for condenado a 2 anos, né, não superior a 2 anos, tá? Tá falando não superior. Pode ser 2 anos? Pode, né? Não pode ser superior a 2 anos. Se não fosse 2 anos, ele poderia falar, ó, não superior ou igual a 2 anos. Então, aqui tá falando que não pode ser superior a 2 anos. Pode ser convertido a outra coisa, a trabalhos sociais, né? E outros detalhes. A não ser se tiver esses detalhezinhos aqui, ó. Inciso 1º. O condenado esteja cumprindo em regime aberto. Né? Se o cara já está cumprindo em regime aberto e vem mais uma pena de 2 anos, aí vai se acumular as penas, né? Vai aumentar. Tendo sido cumprido pelo menos 1/4 da pena. E inciso 3º, os antecedentes e a personalidade do condenado indique se a conversão recomendável. É aquela questão lá no artigo 1º, né? Vai falar que são partes da pena. Toda pena não é igual, né? Vai ser averiguado os antecedentes e a personalidade da pessoa. Se você ver que não é compatível. Vamos lá para o inciso... Vamos lá para o artigo 81. A pena restritiva de direito será convertida em privativa de liberdade. Olha só, tá? Agora aqui é o contrário. Lá em cima era de liberdade convertida em de direito. Agora aqui em cima é de direito convertida em de direitos convertida em privativa de liberdade. Privativa de liberdade nas hipóteses e nas formas do artigo 45 do Código Penal. Parágrafo 1º. A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado não for encontrado por este em lugar incerto e não sábido, ou desatender a intimação por edital. Então vamos supor, certas partes de você cumprir uma pena, né, em regime aberto é aquela questão quando você tem endereço fixo, né, quando você tem trabalho fixo. Então muitas vezes se você não tem um endereço fixo, está toda hora mudando de lugar, a justiça tem medo de perder você, né? Tipo, oi, pra onde esse cara tá aqui hoje, amanhã onde é que ele vai estar? Como é que nós sabemos que ele não vai correr de nós? Como é que nós vai encontrar ele? Ou se não atender, né, a um pedido, a uma ordem judicial, a intimação, na verdade, né?
Chegou a intimação para ele comparecer lá tal dia. Ele tem endereço fixo, só que simplesmente ele não vai. Tá? Foda-se. Alinhar A, alinhar B das partes de restrição de direito para o cara ficar preso. Vou falar palavras mais diretas. Não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço. O cara foi condenado a prestar serviço na escola. E aí, depois que saiu a condenação, ele, vou nada, foda-se, tô nem aí, né? Vai chegar lá a lista de presença e se o cara vê que ele tá faltando, quer dizer que ele tá achando que é brincadeira, converte em restritivo de direito de novo. Linha C. Recusar-se injustamente a prestar o serviço que lhe foi imposto. Chega lá, o juiz, né, condenou ele prestar serviço em uma faculdade pública. Aí ele falou, opa, beleza, eu vou lá ser professor. Aí chega lá na faculdade e fala, beleza, você vai limpar o som aqui. Não, limpar o som não limpa não. Só se for para ser vigia, se for para ser secretário, professor, coordenador, limpador de som, ou seja, né? Tá injusto, ele quer escolher o serviço, não é assim não, meu filho, você tá cumprindo pena. Linhar D. Praticar a falta grave, né? Ou seja, o cara tá lá já no benefício e aí daqui a pouco ele é abordado em uma boca. Porra, o que o cara tá fazendo em uma boca de fumo, cara? Né? Linear sobre a questão de converter, sobre a questão dele perder o benefício de direito e voltar para a prisão. Linear sofrer condenação por outro crime a pena privativa da liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Parágrafo 2º. A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena. Recusa-se a exercer a atividade determinada pelo juiz ou se correr qualquer hipótese das linhas A, D e E do parágrafo anterior, né? Então qualquer uma dessas daqui que aconteceu, vamos supor, o cara, a pena de limitação de fim de semana convertida quando o condenado não for, vamos supor, o cara ele pode ir para casa no final de semana e ele não volta na segunda, vai voltar para prisão. O juiz, né, determinou, vamos supor, ele catar a lista na rua, ele se recusou, vai voltar para prisão. Quando ele se recusar, na hipótese da linha E, que é não foi encontrado, não ter lugar certo, vai para prisão. Quando ele for na D, né, praticar falta grave, vai para prisão. E na E também, quando ele sofreu outra condenação, né, que aí a pena dele vai aumentar, porque parte desse direito ele tem que estar em um certo nível de pena. Se a pena dele aumentar, ele não é mais compatível com este direito. Parágrafo 3º. A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer injustamente o direito interditado ou se correr qualquer das hipóteses da linha A e E do parágrafo deste artigo, o primeiro parágrafo. Artigo 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação de saúde mental, o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança, né? Então a pessoa, né, tá presa ali por infelicidade do destino, ela veio a cometer Alzheimer, alguma outra doença, né, que seja uma doença grave, né? Aqui está falando execução, pena privativa de liberdade, sobrevém a doença mental, não, na verdade, doença mental, né? Ou perturbação mental, né? Aí ele vai ser encaminhado para administrativamente, né? Poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Vai para o hospital, né? Ele vai para o hospital psiquiátrico lá, que é quase como se fosse um presídio também. Até mesmo porque como é que esse cara que vai ficar no presídio,
obedecer às ordens para não cometer uma falta leve, uma falta grave, sendo que ele nem entende. Ele é uma pessoa inimputável, praticamente. Artigo 184. O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. Você vê lá o cara, oi, eu sou Jesus, eu sou Jesus. O cara tá doidão. Aí quando ninguém tá olhando, ele fica lá, eita, cara, hoje foi cansado, bicho. Ou seja, você vê que o cara tá se fazendo de doido, ele nem é doido. Então, quando vê que essa medida é incompatível, né? Então, o tratamento ambulatorial, né, poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade. Não, na verdade, aqui tá falando outra coisa, né? O tratamento ambulatorial poderá ser convertido em internação se o agente revelar incompatibilidade com a medida. O cara vai para atendimento, né? Vai lá pro PS, né? E vê que de fato não é só questão de remédio, é uma questão mais grave. E dependendo da situação até irreversível. Então vai ser convertido aqui a essa medida de segurança. Parágrafo único. Nessa hipótese, o prazo mínimo de internação será de 1 ano. Beleza, agora sim vamos para os artigos aqui que é interessante para nós aqui. Esse aqui também é, mas vamos lá. Execução ou desvio. Haverá excesso ou desvio de execução sempre que algum do ato for praticado além dos limites fixados na sentença, em normas legais ou regulamentadas. Então vamos supor, o cara é para ficar, tem direito a 2 horas de banho de sol. Aí o agente, com raiva dele, ele desce lá o dia todo no sol, desce de meio-dia até 5 da tarde, ou seja, tá havendo um excesso nisso, né? Ou então quando tem um desvio, né? Às vezes, vamos procurar aqui um modo de desvio. Ele não deva fazer tal coisa, né? E o agente obriga ele a fazer tal coisa ali, sendo que, e outra, a lei não pode falar isso, tá? Se a lei falar que o condenado pode, ok, mas se ele tá falando aqui, ó, se não haver normas, né, legal ou regulamentares. Artigo 186. Podem suscitar o incidente de excesso ou desvio de execução. Quando pode suscitar, né? Quando podem, quem pode invocar isso? O Ministério Público, o Conselho Penitenciário, o sentenciado, né? Em qualquer momento ele pode falar, o cara tá me torturando aqui. Aí, inciso 4 é qualquer dos demais órgãos da execução penal. Anistia e indulto. Vamos lá aqui para anistia e indulto. Artigo 187. Concedido a anistia, que nós vamos ter uma aula de anistia depois, anistia é perdão, o juiz, de ofício a requerimento do interessado ou do Ministério Público, por proposta da autoridade administrativa ou do Conselho Penitenciário, declarar extinta a punição, né? Vamos supor que o cara que o cara, sei lá, é uma questão midiática, né? Veio o Congresso Nacional e voltou que aquele cara lá é inocente, né? Lembrando que a anistia, né, quem dá é as casas legislativas. Então, né, vai vir um juiz ou qualquer um dos outros, né, e vai dar a liberdade a ele. E vai ser apagado. A anistia é um tipo de amnésia. Se ele cometer o mesmo crime depois, vai ser considerado até réu primário, porque a anistia apaga tudo, diferente dos outros. Artigo 188. O indulto individual poderá ser provocado por petição do condenado, por iniciativa do Ministério Público, do Conselho Penitenciário ou de autoridade administrativa. Quem pode aqui também pedir um indulto, tá? Artigo 189. A petição do indulto acompanhará dos documentos que a instruírem, será entregue ao Conselho Penitenciário para a elaboração de parecer e posterior encaminhamento ao Ministério da Justiça. Artigo 190. O Conselho Penitenciário
À vista dos autos do processo e dos pontuários, promoverá as diligências que entenderá necessária e fará em relatório a narração do ilícito penal e dos fundamentos da sentença condenatória, a exposição dos antecedentes do condenado e dos procedimentos destes depois da prisão, emitindo seu parecer sobre o mérito do pedido e o esclarecimento de qualquer formalidade ou circunstâncias omitidas na omissão ou na petição. Oi, som, teste. Artigo 191. Processada no Ministério da Justiça, com documentos e relatório do Conselho Penitenciário, a petição será submetida a despacho do Presidente da República, a quem será presentes os autos do processo ou certidão de qualquer de suas peças, se ele o determinar. Artigo 192. Concedido o indulto e anexado aos autos cópias do decreto, o juiz declarará extinta a pena ou ajustará a execução aos términos do decreto, no caso de comutação. Artigo 193. Se o sentenciado for beneficiado por indulto coletivo, o juiz de ofício, a requerimento do interessado, do Ministério Público, ou por iniciativa do Conselho Penitenciário ou da autoridade administrativa, promoverá de acordo com os dispositivos do artigo anterior, artigo 91 aqui. Beleza. Processo judicial. Artigo 194. O processo judicial ocorrerá às situações previstas nessa lei, será judicial. Parece que teve uma redundância aqui, deixa eu ler de novo. O procedimento corresponderá à situação prevista nesta lei, será judicial, desenvolvendo-se perante o juiz da execução. Tá ok, então, tá bom. Artigo 195. O procedimento judicial iniciar-se-á de ofício a requerimento do Ministério Público, do interessado, de quem o representar, de cônjuge, de parente ou descendente, mediante proposta do Conselho Penitenciário, ou ainda da autoridade administrativa. Artigo 196. A portaria ou petição será autuada. Como é que é? A portaria ou petição será autuada ouvindo-se em 3 dias o condenado e o Ministério Público, quando não figurem como requerimento da medida. Parágrafo 1º. Sendo desnecessária a produção de provas, o juiz decidirá de plano em igual prazo. Parágrafo 2º. Entendendo indispensável a realização de provas pericial ou oral, o juiz a ordenará, decidindo após a produção daquelas ou na audiência designada. Artigo 197. Das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeitos suspensivos. Artigo 198. Das disposições finais e transitórias. E defesa ou integral dos órgãos da execução penal e ao servidor a divulgação de ocorrência que perturbem a segurança e a disciplina dos estabelecimentos, bem como expor o preso a inconvenientes notoriedade durante o cumprimento da pena. Isso aqui é um juridiquês bem brabo, né? Nossa, é complicado aqui. Vamos lá, artigo 199. O emprego de algemas será dispensável, disciplinado por decreto federal.
Aí lá eu já falei, né? Tem a jurisprudência lá. Artigo 200. O condenado por crimes políticos não estará obrigado a trabalho. Então o cara, vamos supor, tá ok, meu sapo. Ou então companheiro. O cara que tá preso, ele não será obrigado a cometer, né? Questão lá dos trabalhos, né? Obrigatórios. Artigo 201. Na falta de estabelecimentos adequados, o cumprimento da prisão civil e da prisão administrativa se efetivará em sessão especial da cadeia pública. Então, se não tiver, né, ali no presídio ali, fica na delegacia mesmo. É isso que está falando aqui, ó, na falta de estabelecimentos adequados, cumprimento da prisão civil, né, e da prisão administrativa se efetivará em sessão especial de cadeia pública. Isso aqui eu acho que ele está falando tipo de policiais ou de presidentes, né, ou digníssimos, né, tipo deputados federais, etc. Se não tiver alguma cadeia específica para isso, ele vai ficar em certo órgão. Vamos supor, o presidente Lula, se eu não me engano, quando ele ficou preso em uma salinha da Polícia Federal em Curitiba. Ele ficou ali na própria delegacia ali da unidade. Na delegacia da unidade não, ficou em uma salinha lá do departamento lá. Artigo 202. Cumprida ou extinta a pena, não constarão na folha corrida atestados ou certidões fornecidas por autoridades policial ou por auxiliares da justiça. Qualquer notícia ou referência à condenação, salvo para a instrução processual penal de novas infrações penais ou outros casos expressos em lei. Então, beleza, você cumpriu sua pena ali certinho, vai ser apagado, tá? É claro, o Estado ele vai ter ali seu banco de dados do que você já cumpriu ou não. Mas vamos supor que você vai precisar tirar uma certidão negativa. Se você cumpriu sua condenação tão certinha, vai sair lá. Ó, não haverá, não tem nenhuma sentença sobre. É isso que ele está falando aqui nesse artigo. Artigo 203. No prazo de 6 meses, a contar da publicação desta lei, será editadas as normas complementares ou regulamentadoras ou regulamentares necessárias à eficácia dos dispositivos não auto-aplicáveis. Parágrafo 1º. Dentro do mesmo prazo, deverão as unidades federais, em conveniência com o Ministério da Justiça, projetos a adaptação, construção e equipamentos de estabelecimentos e serviços penais previstos na lei. Parágrafo 2º. Também, no mesmo prazo, deverá ser providenciado a aquisição ou desapropriação de prédios para a instalação de casas de albergue. É porque é aquela questão, né? Eles têm que seguir aquelas ordens lá das casas, como que tem que ser, presídio, etc. Inciso 3º. O prazo a que se refere o caput desse artigo deverá se aplicar por auto do Conselho Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, mediante justificada solicitação instruída com os projetos de reforma ou de construção de estabelecimentos. Parágrafo 4, né? O descumprimento injustificado dos deveres estabelecidos para as unidades federais implicará nas suspensões de qualquer ajuste financeiro a ela destinada pela União para atender as despesas de execução das penas mediante medidas de segurança, né? Então, dependendo do que o pessoal lá descumprir, o governo federal, né, vai ali se vingar, né, nas verbas, não vai mandar tantas verbas ou não vai mandar o que é necessário em retaliação a isso. Artigo 204, né, esta lei entra em vigor comitantemente com a lei de reforma das partes gerais do Código Penal, revogados os dispositivos em contrário especialmente. Brasília, 11 de julho de 1984.
João Figueiredo. Essa foi a nossa lei, tá? Maravilhosa, que você vai ter que ver várias vezes, responder várias questões, que, se possível, daqui a alguns tempos, você mesmo estará aqui dando aula. E aí sim, você vai ver que você vai aprender tanto até a chegar ao nível de dar aula. Tente aprender a lei até esse nível, tá? Quando você aprender a lei até esse nível de dar aula, é que de fato você aprendeu. Pessoal, muito obrigado. Ótima noite e ótimos estudos a todos.